Vamos botar a coletiva aqui do professor que todo mundo ama hoje, Dorival Júnior. Certo? Daqui a pouco a gente volta para ver o que vai acontecer com o nosso queridão, né? Tem que saber o que vai acontecer com o Yuri Alberto. Ele vai falar sobre o Yuri Alberto. É importante que o Dorival também se manifeste. Então, deixe seu like, se inscreva no canal. Vamos pra briga, que é hora de ouvir Dorival Júnior. Eu queria que você falasse sobre essa classificação, né, para as quartas de final, o jogo com o gol do André, essa importante classificação, e não posso deixar de perguntar sobre a situação do Yuri Alberto, que pode ser falado agora. Eu sei que é muito recente. Obrigado. É muito recente, né? Apenas é uma ideia daquilo que foi passado pelo médico, mas com certeza é uma lesão na posterior. O grau não dá para ter uma noção mais segura. Infelizmente, mais uma vez, estamos perdendo o Yuri aí num momento muito importante de uma competição. Por isso que eu venho falando com frequência a respeito de um elenco um pouco mais com mais opções para que a gente possa ter um desenvolvimento da equipe e uma troca natural de um profissional por outro. Eu acho que foi uma classificação difícil, porém a equipe jogou com uma entrega muito grande, procurou se impor dentro da partida, mesmo não tendo a escalação teoricamente titular, mas foi uma equipe que manteve a mesma postura que a nossa equipe principal vem buscando desenvolver dentro de cada partida. Eu fico feliz com isso, porque você dar oportunidades a jovens valores que vêm nos dando uma resposta muito importante. Mais uma vez, André fez um belíssimo gol, vem chamando a atenção pelas suas atuações, não especificamente e apenas pelos gols, mas muito pela maneira como ele vem se comportando, com poucos jogos na equipe principal, mas já passando a impressão de ser um jogador com uma vivência, com um histórico dentro da equipe. Eu acho que isso é um fato que chama atenção, muito importante, e eu espero que ele mantenha essa postura. Essas lesões musculares têm a ver com a falta de pré-temporada mais ideal, né? O Yuri, o Caio, e você também, aproveitando, como que chega o Corinthians para essa fase de mata-mata do Campeonato Paulista? Chega da melhor maneira possível, ideal, por tudo que está sendo feito nessa temporada? Não chega no melhor momento. Nós estamos costurando a todo momento, por isso que a necessidade de nós entrarmos com a escalação que nós entramos hoje, fugindo um pouco daquele contexto, até porque 2 dias e meio depois nós estaremos novamente em campo, nessa partida da próxima quinta-feira, 2 dias e meio depois estaremos jogando aí uma fase decisiva de Campeonato Paulista. Então é muito complicado para nós que estamos aqui desse lado, essa sequência de jogos, misturando competições importantes que você tem que pontuar, ao mesmo tempo que você não pode abrir mão do jogo seguinte. Um pouco diferente das outras equipes que vêm se preparando único e exclusivamente para a partida jogada, como foi o caso hoje da equipe de São Bernardo, não atuou no meio de semana. Nós tivemos um jogo muito desgastante com o Red Bull Bragantino. Então, é para vocês verem que a gente vai se reconstruindo a cada momento, a cada rodada, a cada partida, naturalmente que chegando amanhã e observando aqueles que estão dentro do departamento médico sem possibilidades de estarem aptos para a partida seguinte. É dessa forma que a gente vai procurando manter e refazer a equipe para os próximos compromissos. Dorival, aqui, Matheus Pujoli, para o meu timão. Boa noite. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre o André, o autor do gol da vitória de hoje, porque quando o torcedor ouve as palavras lesão e ligamentar, mesmo que no tornozelo, ficam muito preocupados, né? Ele voltou muito mais rápido do que todos imaginavam. Eu queria saber se esse era um controle seu também, se ele voltaria tão rápido assim ou te surpreendeu positivamente. Não, surpreendeu. Foi importante o retorno, só o liberamos quando tivemos a certeza e a segurança que ele poderia estar apto a treinamentos. Eu acho que isso daí é um fato importante. Nós estamos tendo todo o cuidado possível para que não haja uma nova lesão em cima da lesão anterior. Eu acho que isso daí dificulta ainda mais a recuperação de um atleta. Nem sempre a gente consegue ter as decisões pontuais de cada atleta, até porque você não conhece a fundo todo mundo. Mas no caso do André, eu acho que foi um trabalho muito bem elaborado e o retorno bem trabalhado para que ele pudesse estar em condições hoje. Fico feliz de estar vendo esse garoto desenvolver com qualidades um futebol aí que vem chamando a atenção, mas sinto nele assim, um garoto bem humilde, bem tranquilo, bem equilibrado, que tem potencial de crescimento ainda muito grande. Identidade corintiana. O Corinthians já tem seu adversário definido do Paulistão, que é a Portuguesa, fora de casa, mas no meio do caminho tem um adversário difícil e num campo difícil, que é o sintético.
Você comentou sobre lesão, sobre o rodízio do time, o quão atrapalha ter nesse meio do caminho um campo society, um campo sintético, para a programação da temporada e do restante de jogos que está numa reta importante. Obrigado. É muito simples. A Portuguesa vai ter a semana toda para trabalhar. Nós jogaremos na quinta-feira, chegaremos de madrugada no centro de treinamento, vamos buscar uma recuperação na sexta, no sábado, para que no domingo nós estejamos em condições de estarmos com a equipe em campo. O jogador não é máquina, aqui não é uma reclamação, está definido, e a gente tem que aceitar e temos que fazer o melhor para que possamos ter os melhores em campo. Quem serão? Não dá para saber. Não sei se teremos toda a equipe recuperada da partida do Atlético para a partida com a Portuguesa. Então, nós temos que aguardar cada momento, cada rodada e, de repente, desenhando aquilo que nós temos de melhor. Dorival, aqui Vinícius do Setor Timão, boa noite. Sobre duas ausências, Gustavo Henrique e Memphis nem vieram mesmo aqui para São Bernardo do Campo, os jogadores foram poupados, não há uma lesão, há alguma preocupação que o torcedor possa ter com relação a ambos? Não, os dois saíram para treinamentos, assim como já aconteceu com o Hugo, com o Gabriel, já aconteceu, vai acontecer futuramente, aconteceria com o Matheus, caso ele não tivesse tomado o terceiro cartão amarelo, ele também nessa rodada estaria fora. Nós temos que tentar, nesses intervalos, tentarmos resgatar um pouquinho daquilo que não tivemos no início da temporada. Por isso, essas lesões aí nos preocupam muito, porque por mais cuidados que você tenha, você vê a situação do Yuri, no segundo, terceiro pique que ele deu, ele acabou sentindo uma lesão que provavelmente deva ser um pouco mais séria. Eu queria que você fizesse uma análise da sua equipe nessa primeira fase de Campeonato Paulista. Olha, exceção da estreia, nós tivemos grandes jogos, merecemos uma sorte melhor, uma colocação um pouco melhor por aquilo que realizamos contra principalmente as principais equipes, as equipes grandes em que nós não tivemos nenhuma vitória, porém, desculpem, jogos muito interessantes, prevalecendo a maior parte do tempo, jogando com bola, tendo aí um predomínio que foi importante, porém não fomos felizes com o Palmeiras e tivemos 2 empates com o São Paulo e Santos. Eu acho que foi uma campanha boa, a equipe numa crescente, dependendo da escalação que tivemos em cada rodada, equipes que responderam, fizeram partidas com muita segurança, com muito equilíbrio, com muita posse de bola. Eu acho que é isso que nós queremos, independente dos nomes que foram a campo, sempre foi uma equipe muito regular, muito equilibrada, e se fazendo prevalecer em cima dos seus adversários, que foram bem difíceis de serem envolvidos, mas nós encontramos caminhos importantes. Boa noite, Dorival, José Eduardo, Agência Timão. Referente a outro jogador que vem sendo desfalque, o Caio César. Como que está? Se tem alguma atualização sobre o quadro físico do atleta? Se espera contar com ele em algum período assim, nos próximos jogos, já que tem a fase de mata-mata já do Paulista, tem brasileiro, então gostaria de saber. Obrigado. Eu acredito que entre segunda, terça, mais tardar quarta-feira, ele já estará em campo, intensificando trabalhos, fazendo esse trabalho de transição para que possa estar em condições. Provavelmente para o final de semana, caso não venha acontecer, no meio da semana seguinte, com certeza. Dorival, aqui, boa noite, Matheus Quintino, Rádio Atlético. Queria que, com a sua experiência, o senhor falasse dessa uma avaliação agora dessa primeira fase do Campeonato Paulista. Não sei o que, mas o que você achou dessa mudança que teve, né, desse novo formato do Campeonato Paulista até aqui, dessas 8 rodadas, e também se hoje a prioridade do Corinthians, de fato, é o Campeonato Brasileiro, e até o momento do Campeonato Paulista você vai ver o que dá para fazer, defendendo o estado físico de alguns atletas. Eu continuo pontuando que é um campeonato traiçoeiro, um campeonato difícil de ser jogado. Nós não estamos direcionando para nenhuma competição, estamos fazendo o nosso melhor em cada uma delas, colocando a melhor equipe possível. Eu não tenho como planejar, você planeja e de repente um jogador entra, como hoje Yuri, mesmo ficando fora da maior parte do tempo, ele entra e tem uma lesão muito séria aí, provavelmente ficaremos sem ele por alguns jogos. Então, você tem que conviver com cada partida, com cada rodada, vendo os problemas, tentando solucionar e colocando a melhor equipe em campo. É dessa forma que nós estamos, mas priorizar não tem como fazer. Boa noite, Dorival. Diego Fernandes, Rádio Coringão. Queria que você falasse sobre o Fabrício Angelelli. Ele que até poderia ser utilizado hoje. Queria que você falasse como que está o funcionamento físico dele e se na próxima partida você já pretende usá-lo já. Obrigado. Tanto ele quanto o Zacarias levarão um tempo um pouco maior, porque ficaram muito tempo parados desde a nossa saída, no caso Angelelli. Zacarias um tempo ainda maior.
vai demorar um pouco mais, não será tão cedo, ainda que o Fabrício ele tem um físico privilegiado e provavelmente deva acelerar um pouco, antecipar talvez em relação ao Zacarias, mas não acredito que seja para essa semana, talvez ao final da segunda semana. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. Encerrada a entrevista de Dorival Júnior, nosso pô fechou aí. Está absolutamente, né? Assim, eu posso dizer, a minha sensação é que quinta-feira é titular e domingo vai ser esse time aí que jogou com São Bernardo e o que tiver para jogar. Ele vai largar de mão ali o Campeonato Paulista contra a Portuguesa, que vai ser no Canindé, segundo informação aqui. E vai largar de mão, vai dizer assim, ó. Quem recuperou vai pro jogo. Quem não recuperou, dane-se. Vou priorizar o Campeonato Brasileiro, que não acho que tá errado, mas até porque o jogo foi mudado para uma quinta-feira e ele já começou a fazer aquela cronologia, né? Ó, quinta-feira temos o jogo, depois vamos voltar, não vai ter tempo de regeneração, aí quinta-feira a gente já vai treinar para ir para o jogo contra a Portuguesa no Canindé e vai passar uma semana sem jogar, que é o que a Portuguesa vai ter. Então, assim, é o melhor que a gente vai ter esse time aí. Eu acho que é suficiente para ganhar da Portuguesa, não acha não? Você tá off. Você tá off. Com um ou outro titular tá bom. Deve mesclar em um jogo e mescla no outro e acabou. Tem que ir lá para o jogo contra o Atlético, trazer um empate, tá bom, e joga aqui. Faz 2 times mistos aí, tá bom. A gente joga fora, né? Só para lembrar, a gente joga lá no Canindé, hein? Nas duas. Não, mas é suficiente. Não tem também não dá muita coisa, não. E outra, o Corinthians tem que fazer um Campeonato Brasileiro bom, né? Ó, só para constar, a gente não vai ter... Ele planeja, quem sabe, colocar o Caio César no final de semana, dia 22. No máximo, dia 25. Então, pode ser que o Caio César esteja à disposição do jogo contra a Portuguesa ou não. Né? Aquela coisa, pode, a gente planeja isso, mas eventualmente o Caio César pode entrar. Cara, eu acho assim, o Corinthians ser eliminado pela Portuguesa não é muito bom. Ele não gosta de ser eliminado. Dá pra sentir na cara dele, ele dá toda a desculpa possível, mas ele não gosta de ser eliminado em mata-mata, principalmente com um time ruim, né? Que ele tem agora uma característica nesse sentido. Mas a prioridade, ele vai pro Campeonato Brasileiro sem o Yuri Alberto. Na ausência do Yuri Alberto, você botaria o Guinegão mesmo? Guinegão. É isso aí. Ele não coloca o Pedro Raul de jeito nenhum. Se ele colocar lá fora o Pedro Raul, ele tem que ser esculachado. Na Arena da Baixada? É. Não vai colocar o Pedro Raul na Arena da Baixada, porque o Corinthians não vai ficar com a bola. O Corinthians o Corinthians vai jogar com transição rápida. Se der pra colocar um moleque, vai botar o Vitinho, velho. Ele vai botar o Vitinho junto com o Memphis. Hã? Se vocês aí vai fazer besteira. Tem que colocar o Vitinho. Isso. Porque não sei se ele coloca o Breno Bidon, por exemplo, né? Não dá pra jogar. E principalmente que veio de uma lesão em relação à posterior, né? Isso é culpa do preparador físico. O nosso querido Dorival tenta dizer a questão de calendário. E eu vou muito no seu ponto. A questão do Yuri Alberto, na minha concepção, é porque ele simplesmente fica estourando um jogador que não precisava. O Yuri Alberto não era para ter entrado em campo. Exatamente. Ele esticou demais também. Nem o Mateuzinho não era para ter entrado nesse jogo. O Mateuzinho, para que o Mateuzinho entrar em campo, gente? Pelo amor de Deus, alguém me explica por que o Mateuzinho entra em campo. Bota o moleque, rapaz, bota o Jacaré, tá acabando o jogo. Não teve nenhum ataque lá decente pelo lado direito. Os caras não tinham nem jogador de subida pelo lado direito da nossa defesa. Olha lá. O Zacarias, outra coisa. Pois é. É Zacarias, o pessoal chama de Zacarias, o nosso querido Zaca. Bota Zaca, né? Eu acho que é melhor pra todo mundo. Zaca fica muito mais fácil. A questão do Zacarias foi pra você, né? O problema é vir da China. Acho que, na minha... 2 semanas ele botou pro Angileri. 2 semanas para o Angileri. O Zacarias é lá pra meio de março pra cima. Meio de março pra cima. O Angileri dá, mano. O Angileri dá pra jogar, cara. Pra botar no time contra a Portuguesa, eu acho que dá também. Até porque ele já falou, olha, ele é um cara privilegiado fisicamente pra justificar a entrada do Angileri. Você tá ligado, né? Pelo amor de Deus. Vai jogar, o Bidu também precisa de descanso, ele vai esperar o Bidu também. Se estourar o Bidu, acabou a lateral esquerda, né? Só tem o Angileri. E o Angileri não aguenta dar uma sequência de 3 em 3 dias. Vê se não dá pra colocar contra o Atlético Paranaense já, porque o Bidu aí não dá pra estourar o Bidu. E eu acho que tem os jogadores aí que tá esticando muita corda. E vai estourar.
Obrigado por assistir esse vídeo até o final, então curta, se inscreva, ative a notificação, compartilhe esse conteúdo se você gostar e também aproveite e acesse o nosso canal para todos os conteúdos do Coringão. Assim como você pode participar das nossas lives às 21h30 todos os dias.